Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Fernando Moraes, de Mateus, São Paulo, sou professor de História e Filosofia, e aproximadamente eu entrei no Espiritismo uns 12, 14 anos. E vamos então começar a nossa primeira palestra espírita, que chama A Customização de Jesus. Espero que vocês estejam bem e que Jesus esteja na tua casa, com seus familiares, seus animais de estimação, que nos ilumine nessa palestra. Pois bem, esse tema, a customização de Jesus, antes de eu começar essa palestra, eu quero então fazer algumas. Eu estou com uma alergia, peço desculpa a vocês com esse tempo, né, que não para, isso afeta a minha voz. Perdão, vamos lá então tomar um pouquinho de água. Antes de começar essa palestra e falar da customização de Jesus, é muito importante fazer algumas observações para que a gente possa entender melhor. Em 2018, 2019, principalmente em 2018, eu estava fazendo uma pós-graduação sobre religiões e estava acontecendo, então, as eleições para a escolha do presidente aqui no Brasil. E nesse ano também começava uma guerra que continuaria até hoje entre os dois lados políticos. Só que uma observação, eu não vou falar de política partidária aqui, certo? Essa palestra não é sobre isso, é sobre o espiritismo. E então, o que acontece? Em 2018, o Facebook ele era uma rede mais ativa. E essa guerra começou, então, virtualmente. E isso chamou a atenção de nós, historiadores, sociólogos, filósofos, sobre essa guerra. E eu comecei a analisar, então, alguns perfis. Nessa época eu não tinha discurso de ódio, né? Não tinha leis sobre isso. E eu jamais vou esquecer de um perfil de uma mulher que eu estava analisando, que eu estava fazendo um artigo científico que deu origem a essa palestra espírita. O perfil de uma mulher que jamais eu vou esquecer. E aí já vem a nossa primeira lição aqui. Essa mulher, um dia, ela postava uma imagem de Jesus e outro dia ela manifestava todo o seu ódio aos seus adversários políticos, ela jogava e desejava doença aos outros. E então eu fiquei assim, não seria novidade para mim, mas a gente não se acostuma a isso, porque nós também fazemos isso, querendo ou não, conscientemente ou inconscientemente. Esse é um dos objetivos da palestra. E a primeira lição que eu vou compartilhar com vocês é que não importa a rede social na qual então você tem, ou que seja o Kawaii, o TikTok, ou o Instagram, ou o Facebook, mas você mostra os seus sentimentos, os seus pensamentos, conforme com essas postagens. Vocês compartilhando informações, vocês mostram, melhor, nós mostramos quem nós somos. Essa é a nossa primeira lição, não é verdade? Então, eu peguei esse artigo científico e eu adaptei ele a essa palestra espírita para que nós possamos fazer essas reflexões. Nós customizamos Jesus, principalmente eu que vos falo. E então vamos lá, mas o que é customização de Jesus? Antes de continuar, eu já estava esquecendo, eu então coloquei 3 evangelhos para que a gente possa fazer algumas reflexões, para que nós possamos colocar no nosso dia a dia.
verdade? Bem, a customização de Jesus é um conceito que se refere à prática de adaptar ou reinterpretar os seus ensinamentos e a imagem de Jesus conforme as nossas preferências pessoais, culturais ou ideológicas do grupo ou indivíduo. Mas como assim? A customização, nós já sabemos o que é. Nós customizamos carro, calças, até os nossos animais de estimação. Só que nós fazemos isso também. O público que eu estava vendo ali no Face, a maioria era cristão, ou era de uma religião, ou era de outra. Eu estava também esquecendo isso, primeira palestra, né? E então, a customização acontece quando nós escolhemos os evangelhos, ou, pior ainda, quando nós adaptamos eles ou reinterpretamos. Mas vamos ver, ao seguir essa palestra, eu vou apenas colocar um exemplo para que a gente possa entender melhor. Nós escolhemos os inimigos que merecem o nosso perdão. Quantas vezes eu já reparei na minha vida que eu perdoava aquelas pessoas que seriam mais perto de mim, que seriam as mais confortáveis. Só que aparecia um concorrente político, aparecia uma pessoa que discordava das minhas opiniões, eu já não perdoava a pessoa. Isso é o quê? A gente customizar as palavras de Jesus. E então, para que a gente, vamos adiantar para que a gente possa entender melhor essa customização de Jesus. Nós temos aqui, vou tomar um pouquinho de água, 3 fatos que mostram essa customização ao longo da história. A primeira são as Cruzadas, ou a Guerra de Cristo, ou também conhecida como a Guerra Santa. Vamos lembrar um pouquinho. As Cruzadas foi uma época em que os muçulmanos, lá no seu século 1000, 1100, 1200, os muçulmanos começaram a atacar Jerusalém, a Terra Santa, onde Jesus viveu lá. E então o Papa, que obviamente que eu não estou falando da religião católica, mas eu estou falando, da Igreja Católica como história, como realmente fato, verdade? A Igreja Católica tinha o Papa, ou melhor, tem o Papa, e esse Papa ele era visto como um rei, que conquistava territórios, expandia esses territórios, e ele criou um exército chamado os Templários. Os Templários, então, passam a ser uma das figuras mais misteriosas da história, principalmente pelo seu final, mas não cabe aqui a gente falar sobre isso. E então, os Templários guerrearam contra os muçulmanos, e foi uma guerra muito, muito longa. Muito sangue ali, muitas humilhações, muita gritaria. Aí nós temos o primeiro fato, o primeiro exemplo da customização. Quando a gente fala de guerra santa, em nome de Deus ou em nome de Jesus, Jesus, como espírito puro, até parece que ele queria planejar uma guerra, queria executar uma guerra para matar os seus irmãos, porque nós somos irmãos de Jesus. Na espiritualidade, muitos palestrantes falam, e eu concordo plenamente, que nós somos crianças aprendendo a andar ainda na espiritualidade. Então, nesse caso, nós temos a igreja que simplesmente distorce, que adapta para as suas preferências as palavras de Jesus. O segundo fato, nós temos aí a Santa Inquisição, ou Santo Ofício, ou Casas Bruxas, que é considerado também uma guerra santa, onde então que o cristianismo queria ter o domínio geral do Ocidente.
queria que todo mundo fosse cristão. Então, infelizmente, terrivelmente, a igreja, então, com todo o seu poder nas suas mãos, torturava e queimava mulheres e curava os seus filhos com ervas, assim como a minha avó e vó e muitos de nós. E não apenas isso, não. Giordano Bruno, pessoas de ciências, pessoas extremamente inteligentes, que tinham suas ideias, que discordavam da Bíblia, foi queimado na Santa Inquisição. E nós não podemos esquecer a Joana d'Arc, que seria o espírito de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes que não entendeu a sua missão com Cristo e veio recuperar e consertar o seu erro como a última reencarnação aqui na Terra, como Joana d'Arc, que Joana foi também traída pelo seu povo e morta dentro de uma morte pública, queimada na Santa Inquisição. E nós temos, então, a nossa vida. Como que eu disse para vocês, que a gente também faz, querendo ou não. E eu entendo perfeitamente que nós somos crianças andando na espiritualidade, mas nós precisamos tomar muito cuidado com os pensamentos, nós precisamos tomar muito cuidado com nossas palavras. É por isso que, às vezes, o espiritismo ele é um pouco difícil, porque nós precisamos estudar, principalmente a nós mesmos, a espiritualidade, a mediunidade, mas, obviamente, que vale a pena. Eu falo que a reforma íntima ela é maravilhosa. E nós temos aqui, então, aquele filósofo que ele está presente em muitas palestras e principalmente em estudos sobre o cristianismo, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho que nessa época já identificava esse problema no meio dos cristãos. E o que ele já dizia ali? Vós que acreditam, creem. Somente naquilo que vos agrada dos evangelhos. Na verdade, não acreditam no que vos agrada, mas em vós mesmos, ao invés de acreditar nos evangelhos. O que Santo Agostinho nos quer dizer, então, com essa citação profunda? Que quando nós escolhemos os evangelhos, quando nós adaptamos os evangelhos de Jesus, nós vamos ver mais para frente, como que eu já disse, nós não gostamos do evangelho. Nós não estamos fazendo isso por causa de Jesus. Nós facilitamos o caminho. Nós fazemos muitas vezes ali uma adaptação do evangelho conforme a nossa preferência pessoal, porque é o caminho mais fácil para nós. Mas nós não podemos ter opção. Nós devemos levar ao pé da letra tudo que Jesus diz. Não apenas para evoluir espiritualmente, mas para a gente entender Jesus, para a gente entender Deus. Vamos seguindo, então. O primeiro evangelho que foi assim, que é bastante adaptado, não só em 2018, mas até hoje, até nos nossos dias, é amar os vossos inimigos. Mas quem são os nossos inimigos? É muito importante a gente fazer essa pergunta, porque muitas vezes nós esquecemos ou nós ignoramos. Muitas vezes nós achamos que os inimigos é apenas aquele parente que nós brigamos, ou o marido, ou a mulher, mas não. Os nossos inimigos, por exemplo, são aqueles que nos fazem sofrer, aqueles que nos enganam, aquele que, infelizmente, está em um momento de infelicidade ali, em um momento que ele não compreendeu ainda a palavra de Cristo,
e nos fazem entristecer ou furtam o nosso dinheiro. Ou aquele inimigo, aquela pessoa que o santo não bate. Eu achei bastante interessante essa frase. Como assim o santo não bate? Sabe quando você está no emprego e tem aquela pessoa ali que você já não gosta, você não conhece a pessoa, e o santo já não bateu, nós pensamos ali que talvez a gente vai ter um problema com ela. Como que o Espiritismo vê isso? E essa pessoa, ela aparece na nossa vida para que nós possamos resgatar os nossos erros com ela. Possivelmente, nós tivemos um problema com ela na vida passada. Então, ela aparece para nós, aí nós temos que aprender a respeitar ela, a conversar. E eu estou falando isso que muitas vezes nós transformamos até essas pessoas que ficam olhando meio enojado para nós, ou a gente já transforma em inimigo mortal. Infelizmente, hoje em dia, nós transformamos qualquer coisa como inimigo. Principalmente aqueles que são os adversários políticos. Aquela pessoa que defende a ideia que talvez você ache o mais absurdo, e ao invés de nós simplesmente debater com ela, conversar com ela, a gente já quer impor a nossa ideia ali, nós não aceitamos de jeito nenhum, e ali nós achamos muitas vezes que nós estamos reencarnados aqui para ficar contra essa pessoa. Mas não. Quando aparece alguma pessoa para discordar ou querendo brigar, ou é uma situação desconfortável, o nosso objetivo é respeitar, é ouvir aquela pessoa. Ou como que eu vou falar ali, quase no finalzinho do slide, se você não tiver paciência para ouvir, porque nós estamos em situações bem delicadas hoje em dia, não apenas no nosso país, no nosso mundo, mas que nós possamos rezar ou simplesmente mudar de assunto. Um dos objetivos dessa palestra, gente, é que não apenas nós possamos, que já é um grande avanço, a gente ter a boca silenciada, a não caçar confusão, a não procurar confusão, a não julgar, a não condenar, mas também nós precisamos ter o domínio da mente. Ou melhor, nós devemos ter o domínio dos sentimentos. Porque hoje, automaticamente, se você vê o presidente ali do Brasil no seu YouTube ou no seu Face, você já fica com raiva, você já fica com ódio, seja o presidente ou seja o ex-presidente, não importa os lados. Mas você vê a pessoa ali, você já começa a julgar, você já começa a condenar. E é muito interessante que quando nós pensamos, nós achamos que não acontece nada conosco. Só que nós emitimos ódio, raiva, tristeza. Faça uma experiência na sua casa. Quando você tiver para reclamar, abre a câmera do seu celular ou você olha no espelho. Eu vou até permitir ligar o óculos, que é bastante interessante. Quando nós reclamamos, nós fechamos os olhos. A expressão, a fisionomia. Nós fechamos o corpo até a mão. Bem, gente, essa fisionomia de corpo fechado não é nada agradável. Então, imagina que, por exemplo, você que é espírita ou você que é de outras religiões, você simplesmente mandar ondas de ódio, de raiva, aí você pensa, mas o fulano ali furta, mas o fulano ali, ele rouba, ele fez isso e aquilo. Só que no próximo slide
Eu vou contar uma historinha para vocês do Chico Xavier e nós vamos entender que, na verdade, o que as pessoas fazem de errado, ou nós podemos denunciar, só que nós vamos resgatar esses erros. Tudo que nós fazemos de errado contra nós e contra os outros, nós vamos resgatar esses erros, porque assim nós evoluímos. Partindo então para o próximo slide. Então, eu trago para vocês a imagem feita por inteligência artificial e estudaram como que Jesus seria, eu trouxe para vocês, bastante interessante, e as suas palavras no lado. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estáis no céu e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. É como que eu falei para vocês. Nós ainda não sabemos amar. Muitas vezes a gente vê o amor, então, como um homem e uma mulher. Mas que nós possamos, aos poucos, respeitar. Você fala, professor, mas eu não consigo ainda. Eu fico julgando, condenando ali. Nós temos um vício disso. Nós achamos que nós somos Jesus, então, para condenar e julgar. Eu repito. Melhor, quando eu vou dar um conselho, eu vou exemplificar isso que eu faço aqui em casa. Há muitos anos atrás, eu sou estudante da ciência política e eu gosto muito de estudar a ciência política. E há alguns anos atrás eu pegava muita febre e eu não aguentava ver meus adversários políticos na televisão ou no YouTube ou no Face. Eu já julgava, eu condenava, eu xingava, eu ficava nervoso. E eu percebia, não, eu preciso mudar isso. Porque nós não podemos julgar, nós não podemos condenar. Então, o que acontecia? Aqueles dias que eu estava querendo julgar, condenar ou falar alguma coisa, eu ficava em silêncio. Eu saía do estudo ali. Não, depois eu volto. Porque, gente, imagina só que, por exemplo, você está no churrasco ali, você vê o adversário político, ou o vereador que você não gosta, ou o prefeito que você não gosta, e você já vai começar a condenar o cara, começar a julgar. Você evita isso, gente. Nós não percebemos, mas no dia a dia, o espiritismo, olha só como que é interessante. Imagine então se você condena e você xinga. Você abaixa a sua vibração. Não importa se você é médio ou não. Você abaixando sua vibração é um convite para os espíritos inferiores chegar mais perto de você. Chegando mais perto de você, vai acontecer outras oportunidades de estresse, de raiva, que você vai ser convidado a xingar, a falar palavrões e vai passar bastante raiva. Enquanto você passa a raiva, o seu mentor está olhando ali, você, porque você tomou a liberdade, você tomou a escolha de condenar e xingar a pessoa ali. E então, os espíritos inferiores vão dar risada. E pode acontecer coisas mais graves, principalmente se nós ingerirmos bebida alcoólica. Vamos passar aqui, eu acho que eu passei um tempinho demais nesses slides, mas é um assunto muito interessante, gente. É um assunto muito amplo também. Bem, o segundo evangelho que nós podemos perceber algumas críticas naquela época, ou nesse, é alimentar os famintos, ou saciar a sede, ou visitar
aqueles que estão na cadeia ou que estão doentes. Apoiamos os projetos sociais para diminuir a fome no país. O que falamos quando encontramos alguém pedindo dinheiro nos semáforos ou pedindo comida na calçada? Teremos coragem de alimentar quando algum inimigo necessitar de comida? Sabe, gente, nós adotamos muitos espíritas adotam o lindo costume, quando é de coração, de ir no lar, visitar os senhores, as senhoras e os senhores de idade, e aí a gente fica lá distribuindo doce, conversando com eles, ou no final do ano, ou em alguns meses, nós distribuímos comidas e cesta básica. Só que a espiritualidade, ela testa. E então, quando nós também estamos na internet, quando a gente fica sabendo de algum projeto social que o prefeito está fazendo na nossa cidade, ou dar um cartãozinho para a família comprar algum alimento, não importa o lado político, o que a gente faz? A gente condena, a gente julga. Muitas vezes a gente fala aquela palavra, eles vão trabalhar, só carpir um terreno. A gente automaticamente tem o costume de falar essa frase como se nós soubéssemos ali como que estão o público desse projeto social. Imagina, por exemplo, que na sua vida você entregou cesta básica e você fez tudo legal, ajudando as pessoas mais necessitadas, mas quando fala de projeto social, ou do adversário, ou seu, e você ficar julgando ali, afinal de contas, nós estamos ou não ajudando os mais necessitados? Imagina no plano espiritual, você falar para o seu mentor que você fez isso, aquilo, fez sopa, você você distribuiu cesta básica, só que aí ele fala, olha, meu amigo, e os projetos sociais que você condenava? E os projetos sociais que você julgava? Então, eu vou contar aquela história para vocês, que é uma história jamais eu vou esquecer. Ela cabe a nós entender essa parte do slide e a primeira, que é o seguinte, é sempre uma história do Chico, não é verdade? Chico Xavier, ele estava entregando cesta básica. E um espírito apareceu para ele e falou, olha, Chico, aquela mulher tem 2 casas alugadas. E ela não precisa da cesta básica sua. Então, não entregue. E Chico falou, eu vou entregar sim. O espírito, então, repetiu 2 vezes para ele. E na terceira, o Chico falou, meu amigo, você sabe por que eu vou entregar a cesta básica ali para aquela moça, mesmo que ela não precise? Porque ela já está treinando para a próxima reencarnação. Então, meus amigos, se o político é corrupto, se ele simplesmente se ele quebra a lei ou ele infringe as leis, se ele é um cara ali que desvia na cara dura dinheiro público, imagina se, por exemplo, ele é um cara que faz atrocidades, que fica incentivando o ódio, que ele fica incentivando o ódio aos negros ou qualquer outro grupo de pessoas. Que nós possamos denunciar, mas eu vou falar uma coisa que seria um pouco bizarro. Por que bizarro? Porque eu não ouvi ainda uma pessoa falar sobre isso. Mas reze para ele. Reze um Pai Nosso para ele. Aí você vai, eu vou rezar para esse cara. Sim,
Porque o que ele vai consertar, assim como nós também. Imagina, então, o político ou o cantor que fica desviando dinheiro público, na sua próxima reencarnação, ele vai fazer o quê? Ele vai nascer, infelizmente, em uma família de dificuldades financeiras para aprender a respeitar e não pegar o que é dos outros, porque nós não devemos pegar o que é dos outros. Fora disso, mas é a realidade. Então, nós temos mais uma citação de Jesus, ou melhor, né? Voltando aqui, que eu não li ainda. E quando devemos enfermo ou na prisão, fomos ver-te, e, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa citação eu peguei no final, que seria muito comprida para eu colocar no slide. Aí eu convido a vocês a fazerem uma atividade. Nós temos vamos fazer uma reflexão aqui. Nós temos aqui no slide uma estátua que representa Jesus sem teto. Está lá no Rio de Janeiro, é uma pessoa coberta, e nós sabemos que é Jesus porque tem ali as feridas nos seus pés. Se você tem dificuldade, e quando você está no semáforo ali, e você julga a pessoa que é seu irmão, nossa irmã, que vem pedir moeda para você, o cara vai comprar droga. Você tem dificuldade, porque às vezes nós estamos tão estressados que eu também tenho essa dificuldade. Eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha que eu tenho desde quando eu era jovem. Uma vez, Jesus, então, ele chegou para um senhor e falou assim: olha, meu amigo, hoje à noite eu vou jantar na tua casa. E o senhor ali sozinho, ele era viúvo, ele prepara então a sua melhor comida, o seu melhor refrigerante, a sua melhor bebida, ele prepara um banquete para Jesus ali e espera ansiosamente. Então, o que acontece? Vamos ir no slide. Então, o que acontece? A primeira vez bate na porta, a primeira batida ali, o amigo vai ansioso, achando que era Jesus, e era um senhor de idade, chorando, porque estava com fome. O nosso amigo, então, ele fez um prato maravilhoso, pegou a melhor parte do frango e a melhor copo de refrigerante e deu para o senhor. E o senhor, então, foi embora. Depois veio uma mulher. E ele ficou preocupado porque, afinal, Jesus ia chegar e ia não ter uma comida ou bebida para ele. Mas não teve problema. O nosso amigo fez o melhor prato, a melhor bebida e deu para a mulher. A mulher ficou saciada. Na terceira vez, o amigo viu que o frango estava acabando ali, era uma criancinha. E o senhor estava preocupado, mas ele não teve nenhum problema. Simplesmente, então, ele preparou o seu melhor refrigerante, sua melhor parte do frango e deu para a criancinha. Toda vez que eu conto essa história, eu fico muito emocionado. E então, chegou Jesus na tua casa e ele estava com uma feição, nosso amigo, né? Senhor, de triste, e falou: olha, querido mestre, peço desculpa, mas a comida está quase se acabando, mas eu vou preparar ainda o seu melhor prato. Um prato melhor para você.
E então Jesus fala, meu amigo, não se preocupe, porque as 3 vezes que eu bati na tua porta, com fome, e tu me alimentaste. Então, meus amigos, quando a gente estiver ali no carro, quando a gente ouvir um projeto social ali, para ajudar os mais necessitados, que nós possamos ter essa imagem aqui, ó. E voltando um pouquinho, é o que Jesus fala. Em verdade eu vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequenos, você está fazendo a mim. Então, que a gente tenha sempre a imagem do morador de rua, daquele rapaz ali que está no semáforo, ou público de projetos sociais, como Jesus. Então, vamos adiantar para o último evangelho. A solução não é a violência. Por que procuramos a violência como solução? Desejamos doenças e tragédias para acabar com um governo de que não está sendo bem administrado. Porque agredimos os nossos parceiros quando não aguentamos mais um relacionamento. Comentando alguns itens desse slide, naquela época também, 2018, assim como hoje, muitas vezes nós desejamos a solução para acabar com aquele governo que a gente não gosta, aquele governo corrupto, a violência. Jogar uma bomba, ou que o presidente ali tenha uma doença. Muitas vezes eu já escutei isso de colegas meus, sendo cristão, sendo espírita ou não. E nós temos a violência no nosso instinto. Mas aí você pode se questionar o seguinte, mas olha, eu nunca dei um soco numa pessoa, eu nunca ali peguei uma arma. Mas, meus amigos, um exemplo bem claro é que nós, por exemplo, no meu caso, eu jogo muito jogo de ação, muito jogo violento, filmes. Muitas vezes nós gostamos do Rambo, nós gostamos de filme de ação, ou do John Wick. Tá? E só que nós precisamos ter a empatia. Nós precisamos pensar o seguinte: jogar uma bomba para quê? Para matar pessoas? Nós, espíritas, sabendo que a morte não existe, que é apenas uma passagem para a vida espiritual. E nesse slide aqui, nós temos Judas, interpretado, então, por um ator que, me desculpem, mas eu não estou lembrado do nome dele. E é muito interessante saber que a Paixão de Cristo já está em produção, ou vai ser feita a segunda Paixão de Cristo, a ressurreição de Jesus, ainda este ano. Então, talvez nós temos aí Paixão de Cristo 2, vamos falar assim, no ano que vem. E por que eu estou falando de Judas? Por que eu coloquei Judas aqui? Porque, pessoal, eu estudo cristianismo desde muito pequeno. E eu sempre fiquei muito curioso em saber sobre as lagunas. Um dos exemplos é porque Judas, então, trairia Jesus. Porque Judas venderia Jesus por 30 moedas de prata. E eu emprestei o livro que eu tenho aqui, mas eu quero indicar para vocês um livro maravilhoso que fala muitas coisas que no Novo Testamento não fala. O Espírito nos presenteia, né, com mais histórias maravilhosas de Jesus ou dos apóstolos, para a gente entender melhor. O Boa Nova fala, então, que Judas, o seu plano era o seguinte: Boa Nova, psicografado pelo Francisco Xavier, o Chico Xavier.
obviamente. Boa Nova é um livro maravilhoso. E então, qual que era o plano de Judas? Judas venderia Jesus para os líderes religiosos, só que Judas achou então que daria tempo o povo se reunir, salvar Jesus e ali implantar um golpe de Estado. Só que o que Judas não imaginou é que Jesus ia morrer muito antes do plano dar certo. E ele acabou ali surtando, ele acabou ali, infelizmente, no suicídio. E logo mais, Jesus, depois, assim, abrindo os olhos no plano espiritual, ia recolher Judas. Tá? Quem fala isso é Humberto de Campos, nas Crônicas do Além Túmulo, outro livro maravilhoso também. É um poema, é uma conversa de Jesus com Maria Madalena, quando Maria vê o seu mestre ressuscitado, ou melhor, em espírito, né? E então Humberto de Campos nos traz essa informação maravilhosa. Então, o golpe de Estado é um ato político ou é uma ideia muito velha. Se você não sabe o que é o golpe de Estado, é quando o povo ou um grupo de pessoas ou até militares toma com violência o atual governo. Eu estou falando isso porque nós sempre arranjamos a violência como solução. E é muito interessante, gente, porque eu, como professor, nós temos, então, muitos pais falando, olha, mas o meu filho está apontando na escola e eu apanhei para se tornar uma pessoa que eu sou hoje. É uma ideia, gente, que não deveria mais existir na nossa sociedade atual, porque muitos jovens entram na droga e são violentos porque apanharam do pai e da mãe. E muitas vezes, esse pai e da mãe bateram num tanto que, sem o pai ou a mãe perceber, estava descontando sua raiva no filho. Vamos adiantando aqui, então. Então, nós temos aqui, quando Jesus, então, vai ser preso, e Pedro corta a orelha do soldado com a sua espada, Jesus fala, empunha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Eu vou contar apenas uma história bem curtinha, porque a palestra já está chegando no final e também o tempo está se esgotando. Nessa época, em 2018, nós, então, eu acompanhei uma história que eu compartilhei com meus amigos historiadores, professores de história, inacreditável. Um menino que ele tinha etnia negra, ele defendia a supremacia branca, ele não aceitava a sua etnia, e ele, então, foi numa passeada de supremacistas brancos. Só que chegando lá, ele quase desencarna de tanto apanhar. E ele ficou assustado com o ato dele. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Deixa eu voltar apenas aqui. Porque é o seguinte, toda aquela pessoa que pega em faca, arma branca, arma de fogo, elas podem ter consequências graves com essas armas, para não dizer outras palavras, mas assim como a nossa mente, assim como esse menino, infelizmente, o que ele defendia, graças a Deus que ele está vivo e bem. Mas a pessoa que defende o ódio, ela incentiva o ódio, ela fica imaginando seu ódio, aquela pessoa vingativa, aquela pessoa que, enfim, ela caminha no ódio, ela também pode cair no ódio. Então é uma coisa muito séria. É mais uma vez, é mais um incentivo, é mais uma lição para a gente não pensar em ódio, para a gente não pensar em violência. Jesus não fala apenas como físico. Ele não falou apenas para Pedro, Pedro, guarda a tua espada. Você pode perecer nela. Não, mas mental também. Vou te falar uma coisa, gente. Pega a fisionomia
infelizmente, de uma pessoa que cometeu alguns crimes, ou alguma pessoa que fala de ódio, a pessoa envelhece. O ódio destrói o corpo. Então, vamos para o nosso último slide aqui, que é uma citação de Joana Godivaldo Franco, no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, que é o seguinte: não te preocupes mais, se siga amando. E ao final dessa jornada, aos olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existirão como duas vias. Eles foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade, da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, encerrando a palestra de hoje, vamos para algumas lições que nós possamos pegar dessa palestra, né? A primeira, gente, como professor de história, muitas pessoas discordam, e obviamente eu entendo perfeitamente a respeito, mas nós só vamos crescer em sociedade quando nós debater, conversar sobre religião, política, ou tudo que acontece numa sociedade com respeito e empatia. Sempre respeitar a opinião do outro. E nós não temos que impor opinião a ninguém, não. Por mais que seja bizarro, ou que seja muito triste a opinião do outro, é a opinião dele. Nós devemos, então, respeitar. A outra lição, antes de o ano que vem, por exemplo, nós vamos entrar um ano de eleição. Analise a vida da pessoa. O que a pessoa faz de bom para os outros. Se o seu candidato não ganhar, respeite quem ganhou. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou torcer contra, mas, meu amigo, você vai torcer contra um governo de um presidente sabendo que você é um cidadão? Você vai torcer contra o cargo de um prefeito sabendo que você é cidadão? Não. É rezar para o nosso amigo ali ter uma boa governança, um bom governo, onde que nós possamos ter uma sociedade um pouquinho melhor. E, como Joana fala, se nós estudarmos a reforma íntima, se a gente colocar em prática o que Jesus diz, até antes da nossa morte, sei que é muito difícil, mas aos pouquinhos, né? Antes da nossa morte, nós vamos entender que tudo que aconteceu conosco, todas as pessoas que apareceram na nossa vida, todos aqueles parentes difíceis de engolir, todas aquelas situações desconfortáveis, só aconteceram para você evoluir, ou melhor, para nós evoluir. Porque a luta nunca foi ali a pessoa ou do partido. A luta nunca foi contra o outro. A luta é contra nós, ou melhor, a luta é contra os nossos preconceitos, os nossos sentimentos negativos. Ela fala, voltando aqui mais uma vez, ó, o tempo inteiro foi entre você e você mesmo. Aparece, então, aquelas pessoas desconfortáveis querendo brigar para a gente entender que aquele momento ela está em infelicidade. Então, eu espero que vocês entenderam essa primeira palestra. E dia 8 de março, então, nós temos a dor, segundo Leon Denis. Leon Denis, que é um dos principais pensadores do Espiritismo. Que Jesus abençoe, ilumine você e seus familiares.